E a gente agora vai falar sobre a despedida do Ceará da Copa do Brasil. Não dá para dizer que foi uma despedida melancólica, muito pelo contrário. O Ceará foi até onde deu, as quartas de final da competição, a melhor colocação de um clube nordestino na competição. Mas aí chegou a hora de enfrentar um grandão e aí aqueles 5 minutos eles determinaram o classificado, né, Caio? Jusseu, eu abri até meu comentário pro YouTube do Futebolês, que a gente sempre posta após os jogos, falando o seguinte: um primeiro tempo apático, um segundo tempo de reação, uma desclassificação esperada e foco pro Campeonato Brasileiro. Você encurtando mais ou menos isso que tem que ser feito do Ceará. A gente vai até ouvir do Guto Ferreira, ele não concorda muito com a ideia de que o primeiro tempo do Ceará foi apático. Para mim foi. Para mim foi porque, pela escalação, imaginava um time mordendo a saída de bola do Palmeiras, tentando encaixotar o Palmeiras. Você, às vezes, criar ou não, chegar a ter situações claras de gol, às vezes é do jogo, o adversário também se defende. Mas um time de muito pouca intensidade. E o Palmeiras, em estocadas, já era melhor. A gente tem aí o lance do pênalti, muita gente discute, é um pênalti que no Brasil se marca, porque existe o contato do Charles no jogador do Palmeiras, não tem muito que se falar nesse sentido. E aí, quando vai para 1-0, o jogo fica ainda mais complicado. O Ceará sente também um pouco o gol, não consegue apresentar um poder de reação ao ponto de incomodar de verdade o time do Palmeiras. E aí, num jogo muito disso, num Ceará sem conseguir criar, e um Palmeiras jogando numa incrível zona de conforto, você tem 4 gols de vantagem no agregado, é uma zona de conforto absurda. Parecia que ia ser um grande marasmo até o final. O segundo tempo dá uma ideia de uma reação de um time que pelo menos buscou não ficar com 2 derrotas, não fechar uma campanha que de fato é muito boa, de fato foi relevante, fica uma frustração, mas você não pode dizer que saindo da primeira fase e terminar entre os 8, fora a arrecadação financeira, dizer que é uma coisa 100% frustrante. Não foi. Esse lance do gol, depois a gente também vai escutar o Guto Ferreira, ele reclama de pênalti no início da jogada. Só que eu acho que se você ficar pegando a arbitragem no confronto que você perdeu por 5-2 no agregado, é ofuscar os erros que você cometeu em 2 jogos. Principalmente lembrando que você tem um Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. O Ceará ainda tem 17 jogos para cumprir do segundo turno e ainda tem a partida contra o São Paulo. Não dá para ficar se prendendo a uma situação extracampo. Eu acho que tem que pensar mesmo, por que o time não cria tanto? Por que o Ceará troca de ponta e nenhum deles consegue levar vantagem em 1-2 contra os laterais adversários? No segundo tempo, até que o time foi mais agressivo, ele tirou o Leandro Carvalho, colocou o Léo Chu, depois veio com a ideia de trazer o Wesley para jogar de volante e aí abrir mais ainda o leque de opções. O lance dos 12 minutos que é o gol do Vina até os 20, esboça uma pressão real. Tem um gol do Thiago, depois tem um lance com o Fernando Sobral, mas eu também aí tem outro lado. Como é que você vai também correr feito um doido num resultado que já estava meio que perdido desde o lance do gol do pênalti, né? A gente tá vendo Me preocupa muito mais ver o marasmo do primeiro tempo do que se empolgar com a possível reação do segundo. Mas pode ser que se pense em algumas soluções. Mas vou te dar um exemplo. Felipe Viseu, que fez esse cruzamento, participou muito pouco do jogo. Ele tem que chamar o jogo? Tem. Mas ele também tem que ser municiado. Ele praticamente não foi. E o defesaço do Everton, né? Do chute do Sobral. E aí foi o lance, pênalti, né? É que na transmissão da Jagadeiro Band News FM, eu já tinha, na hora do lance, cara, existe o contato, mas é o Vina procurando o contato para sofrer o pênalti, né? Então, na hora que foi chamado para revisão, já estava muito na cara que ele iria impugnar a marcação. E aí, curioso de novo, né? O Viseu bota a bola debaixo do braço, é todo o circo armado e não pôde bater o pênalti. Eu também não achei pênalti não, viu, nesse lance lá do Vina. Falar em Vina, só mostra porque é um cara diferenciado e porque o Ceará precisa tanto dele, né? É um jogo que ele talvez tenha tido, vamos lá, se fosse uma nota da bola de prata, não seria muito mais do que 6,5. Só que o 6,5 do Vina normalmente é muito mais eficiente do que o 6,5 do Lima, por exemplo. Ele sai mais das vezes. Ontem, por exemplo, ele saiu muito daquela linha de ser o segundo atacante para fazer com que a bola invertesse para um lado, para o outro. A gente tá vendo a expulsão, da irresponsável do Leandro Carvalho, né? 4 expulsões no ano, 3 gols. É complicado, de novo, caiu no colo dele a chance de mostrar serviço num jogo grande. Eu pelo menos imagino que o jogador é assim, eu tô no banco, tô reserva, não tô jogando, tem um menino que veio da base do Grêmio, que ganhou minha posição, eu vou jogar contra o Palmeiras, eu vou de faca no dente e vou tentar jogar bem. Não conseguiu jogar e ainda foi expulso depois por reclamação no banco de reservas, por ter insultado, inclusive, primeiro o Léo Simão, que era o quarto árbitro, e depois o próprio atual, o Roberto Júnior, que relatou em súmula, ou seja, ele está livre para o jogo de domingo contra o Atlético, não existe suspensão automática, mas certamente vai ser julgado e aí pode ser suspenso, desfocar o Ceará ainda por mais tempo. Bom, o Guto falou com a gente após o jogo, né, com a imprensa, e falando sobre esse resumo, fez um resumo
da postura do time dele, da postura do Ceará e também da arbitragem. E aí, Céu reclamando também com o trio de arbitragem no jogo de ontem, no 2-2 com a equipe do Palmeiras. Eu não acho que entrou com essa apatia. Eu acho que a nossa equipe entrou agredindo, teve alguns lances que esteve rondando a área do Palmeiras, pode não ter conseguido finalizar com grande perigo, mas estava buscando espaço, estava buscando agredir o Palmeiras, até que nós sofremos o pênalti. O pênalti, sim, foi um banho de água fria, e ali houve uma queda no psicológico da equipe. Mesmo assim, a equipe buscou se reequilibrar, mas com dificuldades no primeiro tempo. E aí teve um lance no final do primeiro tempo, no último minuto, onde, na minha opinião, foi pênalti. O Thiago foi calçado. Não é o toque por cima, que o toque por cima também houve, mas é a perna que estava aberta, calçando a passagem do Thiago. O juiz mandou a jogada seguir e, na sequência da jogada, nós tomamos o segundo gol. E o grande problema é que a minha equipe, indignada com o lance, parou para reclamar e acabamos sofrendo o segundo gol. Só falar uma coisa. Guto, desculpa, respeito muito o seu trabalho, acho que você é um ótimo técnico, pelo que falo também é uma ótima pessoa, e aí não vem ao caso a gente falar sobre a pessoa Guto Ferreira. Claro. Mas desculpa, não dá para passar pano para dizer que a equipe desconcentrou reclamando de um lance que é totalmente interpretativo, né? Que começa lá no início da jogada, na origem da jogada. Quando ele fala o Ceará rondando a área, era aquela coisa da bateria aérea de todo jeito, porque o time criando mesmo não criava, não oferecia perigo. Não foi um Ceará agressivo como eu imaginava que poderia ser, com a formação trazendo o Sobral para volante, deixando o time com 2 pontas sendo atacantes mesmo. A verdade é que o Ceará não conseguiu fazer isso. Bom, Copa do Brasil já se foi, Danilão. Agora Campeonato Brasileiro, o Ceará tem um jogo a fazer ainda, também um jogo atrasado, então tem muita coisa ainda a ser disputada e o grande objetivo, todo mundo sabe disso, é claro. As derrotas são ruins, são sempre ruins você trabalhar com derrota, com desclassificação. Mas o Ceará tem um ano bem interessante, título da Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, como a gente falou, Danilo, é o grande objetivo de permanecer na mesma divisão. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, Jussi. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson e toda a galera do Futebolês. Desculpa se eu ri um pouco, porque eu já vi o Anderson aqui na interna, mas, olha, em relação à questão do Ceará, o saldo de Copa do Brasil, ele acabou sendo positivo, ele não é negativo. O Ceará tem saldo na Copa do Brasil em 2 termos, né? Na parte financeira, que a gente tocou tanto aqui, porque realmente faz uma diferença, principalmente em ano de pandemia, em anos sem rendas, em anos sem público no estádio. O Ceará ganhou de cota bruta R$11.380.000 com a Copa do Brasil por chegar até essas quartas de final. Então, esse foi um lado positivo. O outro lado positivo é a parte desportiva. E às vezes quando o time cai, né, ficou entre os 8, mas caiu, fica meio sem uma percepção. A percepção é o número de pontos que se ganha no ranking da CBF. Foram 400 pontos. Para você ter uma ideia, Caio e Jussier, quem é campeão ganha 600 pontos. O Ceará ganhou 200 pontos a menos. E quem fica na fase anterior, nas oitavas, ganha apenas 200 pontos. O Ceará ganhou o dobro, 400 pontos. E isso pode fazer diferença, principalmente quando o ranking é contado ao final de cada temporada. É isso aí, claro que faz muita diferença, inclusive para vaga em competições de divisão de base da CBF. Isso é muito importante. O ranking da CBF, a gente olha às vezes com um certo, né, um torcedor porque o torcedor não interessa, né? O torcedor quer título, quer classificação, exato, mas isso é muito importante e pro clube, clube, falou, né? Se você consegue manter alguns anos campanhas assim, se mantendo na Série A, a cota de Copa do Brasil, que já é boa, vai aumentando. Então, vai aumentando. Você entra naquele outro pote. Então tem que, não digo comemorar. Comemorar a eliminação, ninguém comemora nunca, você fica frustrado, mas reconhecer que a campanha foi boa,